É um Capso e nós vamos falar agora sobre o Lula que está entregando o país na mão da direita, segundo a Eliane Cantanhede. Está muito engraçado isso daqui, porque tá um bate-cabeça na esquerda, meu, que eles estão vendo que o Lula perdeu o controle, né? O Lula tá se fudendo. O Lula já está se fudendo há muito tempo, mas parece que por algum motivo o pessoal agora acordou para o problema de que o Lula está se fudendo. E aí eles não sabem o que fazer. A Eliane Cantanhede está falando aqui que o Lula entrega o país de mão beijada para a direita. Resta saber qual direita, ou seja, dizendo que a esquerda morreu com Lula. Isso é um ponto que eu sempre falo aqui. A eleição do Lula foi um erro estratégico da esquerda enorme, monstruoso no final das contas, porque vai matar a esquerda. A esquerda vai levar muitas décadas para se recuperar depois desse governo Lula. Não sei quando é que ele vai terminar, mas no momento que ele terminar, para voltar à esquerda vai levar muito tempo, né? E aí, é lógico, como você pode imaginar, a Eliane Cantanhede defende que o poder vá para o centro, a centro-direita controlada. Não pode Bolsonaro, Bolsonaro não pode. A direita que tem voto não pode, tem que ser a direita sem voto. É o típico desse pessoal. Vamos entender isso daqui, porque tem uma bateção de cabeça aqui. Ó. Tem petista querendo levar o governo mais para a esquerda, aí tem o pessoal aqui falando que é o contrário, que o governo tem que ir mais para o centro, e não sei o que lá, e aí já vem o Reinaldo Azevedo falando no extremistas de centro. Sabe quem são esses extremistas de centro que ele está falando aqui? É nós, anarcocapitalistas. É isso aqui, aqui é a cobrinha aqui, ó. Ele botando aqui o Brasil pisando na cobrinha aqui, ó. Ele está falando dos anarcocapitalistas aqui. É lógico que ele é um idiota, né? Falar extremistas de centro porque ele não vai chamar a gente de ANCAP. Mas enfim, tem um monte de coisa interessante nesse vídeo aqui. Essa notícia foi sugerida por Finjo ser libertário, mas sou socialista, Direita Limpinha votou no Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Eliane Cantanhede está falando o óbvio, que eu já tinha avisado para vocês que ia acontecer. Isso aconteceu na Argentina com Alberto Fernandes, aconteceu nos Estados Unidos com o Biden, a esquerda se vendo alijada do processo político, não conseguindo mais conquistar corações e mentes das pessoas, da população, né, culpou as mídias sociais, a fake news e não sei o que lá, arrumou um monte de culpado por isso daí e decidiu voltar ao poder a todo custo para resolver o problema, né? Então lá nos Estados Unidos o Biden fez tudo que podia e mais algumas coisas que não podia para voltar ao poder. Aqui no Brasil o Lula foi a mesma coisa, botaram o dedão na balança, tiraram o Lula da cadeia para botar ele na cadeira de presidência, porque não tinha outro que conseguisse ganhar do Bolsonaro, né? Enfim, na Argentina a mesma coisa com o Alberto Fernandes e coisa e tal, e nos três casos o que está acontecendo é que esses presidentes fracos da esquerda acabam não conseguindo resolver o, entre aspas, problema da esquerda, porque o problema da esquerda é um problema estrutural, é uma mudança na forma como a população vê a política, encara o Estado se tornou menos eficiente, as pessoas querem menos Estado na vida delas, Estado não resolve problema nenhum, Estado só atrapalha. Então a esquerda, com a visão dela de que tem que fazer um grande Estado para fazer o bem-estar social e não sei o que lá, a esquerda se fode nessa, é natural, né? Então eles não resolvem o problema da esquerda, porque o problema nunca foi fake news, nunca foi mídia social desregulamentada. Não, o problema é que as pessoas conversando entre si mudaram de ideia, né? E faz sentido. O custo de transação caiu muito, e daí, conforme a teoria lá do Ronald Coase, agora estruturas hierárquicas muito grandes se tornam ineficientes. É muito melhor estruturas pequenas, estruturas descentralizadas completamente, né? Enfim, não conseguem resolver o problema, mas é pior do que isso. Por quê? Porque justamente como eles tentam resolver o problema com as ferramentas da esquerda, eles explicitam o quão inadequados eles estão. Todo mundo olha para o governo Lula e fala, caralho, o Lula não sabe o que fazer, o Lula não tem um projeto, o Lula só faz coisa velha, só quer voltar para trás. Ou seja, a esquerda não tem soluções para esse mundo moderno que tem agora, né? É por isso que ela está desaparecendo, é por isso que está diminuindo. Desaparecer totalmente não vai desaparecer, tá? Sempre vai ter gente que vai ser de esquerda, não tem essa, mas vai diminuir de tamanho muita coisa, né? E aí, a Eliane Cantanhede está preocupada aqui, fala que, não, caramba, que até Bolsonaro, né, pode começar a ser uma coisa preocupada aqui, ó. Estão empurrando a política brasileira para a direita, na onda internacional. E aí, quem é que vai se beneficiar? Aí ela fala aqui, ó, Kassab, por favor, nos salve trazendo alguém de São Paulo, não sei o que lá, né, o Tarcísio, no caso, né, o pessoal querendo, porque vê dessa forma como menos pior. O medo deles é o Bolsonaro mesmo voltar, né.
Aí é engraçado que petistas querem que o Lula vá mais para a esquerda ainda. O pessoal está batendo cabeça, não sabe o que fazer, né? Se for mais para a esquerda, eu acho ótimo, porque, de novo, né, é justamente o que está dando de errado no governo Lula, é apostar na esquerda. Só que se você perguntar para os esquerdistas, eles vão dizer que não, que o Lula não está sendo de esquerda, o Lula está sendo de centro, porque não sei o que é lá e coisa e tal, que ele tá na mão do Congresso e coisa e tal. Não, o Lula está sendo de esquerda pra caralho. O Lula não privatizou nada. Cadê a privatização do Lula? Não tem uma privatização. O Lula continua empregando um monte de cupincha, né, no estado, fazendo esse estado enorme, né? Que é a aposta da esquerda. A esquerda sempre apostou num grande estado que vai resolver os problemas e não vai, né? Enfim, os petistas estão querendo ir para um lado. Mas tem o pessoal aqui falando aqui ao contrário. Piora na avaliação do governo Lula, anima a oposição e dificulta a amarração de apoios pelo Planalto. Então o que o pessoal está colocando aqui na matéria é que é o contrário. O Lula deveria ir para o centro para tentar ter apoio para 2026, né? Só que com a baixa popularidade dele, o pessoal do centro começa a fugir. Ninguém quer ficar do lado do barco que está afundando, meu amigo. O cara que está afundando, no final das contas, ele afundar, ele vai levar todo mundo com ele. O pessoal começa a pular fora, por isso que o Kassab pulou fora. A gente vai fazer um outro vídeo sobre a conversa do Kassab com o Bolsonaro. O Kassab tá certo, tem que pular fora desse barco mesmo, o barco tá afundando. O Kassab pode ser muitas coisas nessa vida, burro ele não é, né? Então, tá isso daqui. Aí chega ao ponto, a bateção de cabeça na esquerda tá tão grande que o Reinaldo Azevedo me fala isso daqui, olha só. Queda na avaliação de Lula excita a extrema-direita e extremistas de centro, né? Aí diz ele aqui, ó, que fim de linha para Lula. O jogo jogado acabou, punido pela ousadia. Cara, é impressionante como é que o Reinaldo Azevedo... Cara, qual que será a chantagem que fizeram com esse cara para ele mudar tanto de opinião sobre o Lula, né? O cara criticava o Lula pra caramba, de repente virou um negócio... Não, porque o Lula pecou pela ousadia, foi punido pela ousadia, não sei o que lá, não foi, fez tudo certo, mas infelizmente acabou, não tem mais chance, não sei o que lá. Que amargue agora o coro de analistas a esfregar na cara a verdade do seu terceiro mandato e coisa e tal. E aí ele falando aqui que não, que o problema é a questão dos golpistas, extrema-direita, não sei o que lá, e dos extremistas do centro também, não sei o que lá. Aí você fala, pô, extremistas de centro parece uma coisa sem sentido, né? Não tem lógica nenhuma extremista de centro. Mas eu fui dar uma procurada, afinal, né, se tem isso, se ele usou essa palavra, deve existir em algum lugar, e de fato tem a discussão aqui, ó, do centrismo radical. Aqui, ó, os chamados centristas radicais tomaram emprestados ideias tanto da esquerda quanto da direita, geralmente fundindo-as. Eles apoiam soluções baseadas no mercado para problemas sociais, defendendo uma supervisão governamental capaz de garantir o interesse público. Não é bem anarcocapitalismo não, né? Mas repara que tem essa ideia de que pega coisas da direita e da esquerda. De novo, simplesmente dizer que pega coisas da direita e da esquerda é errado. O anarcocapitalismo tem uma visão focada na liberdade. Então você pega sempre a liberdade máxima, né? Liberdade de expressão absoluta, evidentemente, liberdade de ter armas também, liberdade de usar drogas também, por que não? Liberdade de tudo. Quanto mais liberdade, melhor. Essa é a ideia do anarcocapitalismo, né? O que você tem que evitar só é o chamado mínimo ético, que é o PNA. Você não pode iniciar agressão contra a pessoa pacífica. Esse é o ponto. Iniciar agressão contra a pessoa pacífica é proibido. O resto tudo, meu amigo, você faz o que você quiser e o mercado resolve os problemas sociais muito melhor do que o governo. O governo só atrapalha no final das contas. Então o que ele está falando é da gente, dos anarcocapitalistas. E realmente, se você parar para pensar aqui, olha só, ele está botando aqui o logo, olha só, o Brasil pisando na cobrinha, né? Olha só como é que ele está chateado com isso, bicho. Não, ele não quer não, cara. Apesar de que o termo que ele usa aqui de extremistas de centro é mais para a terceira via. Ele é contrário, ele fala que o pessoal que está igualando Bolsonaro e Lula é um absurdo, porque Lula é um democrata e não sei o que lá. Lula, come meu cu, Lula. Faz tudo comigo, me pisa, Lula, por favor. E Bolsonaro é um golpista e não sei o que lá. Cara, esse cara realmente quebrou uma pecinha na cabeça dele, bicho. Não é possível, né? Mas aquele negócio, fica mais fácil você entender o libertarianismo, o anarcocapitalismo, com o diagrama de Nolan. Você tem aqui a esquerda, que é pouca liberdade econômica e muita liberdade individual. A esquerda, tipicamente, ela quer controlar o dinheiro, ela quer o Estado grande para fazer a distribuição de renda. Nunca funciona isso, o Estado só acaba gastando dinheiro com os próprios funcionários públicos e coisa e tal, e nunca distribui renda nenhuma. Mas quer pouca liberdade econômica, mas quer muita liberdade individual. Você tem liberação das drogas e coisa e tal, de costumes e coisa e tal. A direita
aqui, né, você teria ao contrário, muita liberdade econômica, mas pouca liberdade individual. Você teria as pautas moralistas e coisa e tal. Sinceramente, eu não vejo a direita brasileira nesse sentido, não. Tá? Eu vejo a direita brasileira muito mais como uma questão libertária já hoje, tá? A maior parte do pessoal da direita, a esquerda, gosta de dizer que a direita é contra gays, é contra homossexuais, é contra não sei o que lá, sendo que, na verdade, não. Eu não vejo muito isso, não. Eu vejo o pessoal assim, eu tenho alguma coisa contra homossexual criança, né? Operação em criança e coisa e tal. Enfim, eu vejo mais a grande diferença aqui, é justamente na questão da liberdade econômica. Libertários, e aí você inclui a direita. Aliás, tem uma outra coisa que me botaram aqui nesse diagrama, que não é diagrama de Nolan isso aqui não, tá? Isso aqui eles mudaram um pouco as coisas aqui. Mas me botaram do lado do Paulo Guedes, fiquei satisfeito. Lado do Paulo Guedes eu tô bem. Individualismo econômico e coisa e tal, né? E a ideia é justamente essa, essa é a grande diferença hoje em dia. A questão dos costumes, eu não vejo, eu não consigo ver, eu não percebo nas pessoas uma importância tão grande dos costumes. Tem algumas pessoas que se importam muito, é verdade, mas de forma geral, no amplo da população, eu não vejo uma preocupação tão grande. A diferença é na liberdade econômica. A esquerda quer um Estado grande controlando tudo, a direita quer um Estado menor, e dando mais liberdade para as pessoas fazerem o que quiserem com o dinheiro delas, né? Então esse é o extremo centro que o Azevedo está preocupado com a gente aqui. O fato é que já tem muita gente dizendo que o Lula caiu, a popularidade do Lula, por causa do Trump. Porque o Trump mudou os ares, as pessoas estão vendo o mundo de outra forma, e não sei o que lá. E aí, é lógico, a esquerda está criticando pra caramba, está pintando o Trump como uma pessoa terrível. Não porque os prédios do Trump não são do Trump, que ele é uma falsidade, não sei o que lá, que ele nos fez o quê? Que o pessoal fica... Agora ele está brigando com os juízes lá nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil também o pessoal faz a mesma coisa, o Supremo é o povo, que não deveria ser os juízes julgando esses casos e coisa e tal. Enfim, e de fato o Trump tem afeta essa popularidade do Lula, mas o Trump é muito mais um sintoma do problema do que o problema em si. Como eu falei para vocês, o problema em si é a informação descentralizada e distribuída. É isso que está mudando o mundo. O Trump é um sintoma desse fato. O Lula, a perda de popularidade do Lula, é outro sintoma desse mesmo problema raiz que está aí. Não é uma coisa causando a outra, as duas coisas são causadas por um único motivo, né? E aí é curioso, porque até o Pablo Hortelhado traz uma coisa curiosa aqui nessa coluna dele, falando sobre a reação ao populismo que deve ser contraintuitiva. E ele está tocando aqui num ponto que eu já falei para vocês, que está acontecendo lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. A esquerda está usando a justiça para tentar conter a direita, usando juízes e ações na justiça e o STF para tentar impedir que a direita diminua muito o tamanho do Estado. E por que isso é um problema? Porque isso está explicitando para a população que existe uma resistência da esquerda à diminuição do Estado. Lembra? O Estado tem que diminuir de tamanho, não é mais uma questão entre esquerda... A informação descentralizada obriga isso. A esquerda que vai sobreviver a esse tumulto vai ser a esquerda que quer um Estado menor, mas com ainda algumas preocupações sociais e coisa e tal. Agora, esquerda que quer aumentar o tamanho do Estado, que não quer privatizar, essa esquerda está morta. E quanto mais eles tentam segurar o Estado como um grande provedor, segurar o Estado como alguma coisa que mantenha, né, gastos da USAID, não sei o que lá, mais eles geram reação da sociedade. Por quê? Porque eles estão do lado errado. Por mais que eles digam que não, que... Aqui ele fala aqui, ó, que o pessoal dizendo que não, que tem que parar o Trump por causa dos direitos humanos, que, olha só, a caracterização das posições como defesa dos direitos humanos torna a resistência ao populismo um imperativo civilizacional inegável ou inegociável. Eu acho engraçado eles ainda chamarem o Trump de populista, né? Mas enfim, o ponto não interessa o que eles chamam, o ponto que eu digo é esse: a população está percebendo que Estado grande é ruim, tem que diminuir o tamanho do Estado. Aí aqui, ó. No entanto, ao adotar essa postura, os progressistas ignoram que a sociedade está dividida sobre muitos desses temas e que não é nem democrático nem sensato que instituições de Estado imponham diretrizes contestadas por uma parcela significativa da população. O que ele está falando aqui? Justiça tem que ser justiça. Se você está usando a justiça para segurar um modelo de Estado que uma parte da população quer, não a parte da esquerda quer, mas que não a totalidade da população quer, você está criando resistência. É o que eu estou falando para vocês. A justiça
justiça está botando uma corda no pescoço, o STF, o Alexandre de Moraes, o Barroso, com toda essa reação contra a direita, tá vestindo a corda no pescoço deles para o futuro, porque um movimento da população está indo nesse sentido. E quanto mais eles brigam contra isso, dizem que não, Bolsonaro é antidemocrático, se Bolsonaro não participar é antidemocrático e coisa e tal, mais fica explícito para a população que esse pessoal é político, não é mais juiz, justiça não existe mais, e aí fica menos eficiente essa justiça deles, né? Porque embora eles possam dar ordem, possam prender, possam mandar matar e arrebentar, prender e arrebentar, ninguém mais leva a sério a decisão dele. Eles não têm mais o imperativo moral, não tem mais o cacife moral, a legitimidade moral para emitir uma ordem dessa. É o que ele está falando aqui. A esquerda, nessa tentativa desesperada de impedir a diminuição do tamanho do Estado na base da justiça, está piorando a situação. E é isso daí. É por isso que eu digo, o Lula está realmente destruindo a esquerda no Brasil. E vai destruir muito. A esquerda, como o Lula gosta, essa esquerda de Estado grande, acabou. Vai continuar havendo esquerda, mas esquerda que ainda é a favor de Estado pequeno. E o STF está ajudando o Lula nisso. O STF está ajudando a destruir a esquerda. Por mais que a gente esteja sofrendo muito agora, o dano que o Alexandre de Moraes, o Barroso, o Gilmar Mendes estão causando à justiça brasileira é um dano que vai levar décadas e décadas para ser reparado. Talvez jamais seja reparado. Talvez a única saída para a gente ter justiça daqui para frente seja justiça privada mesmo. Justiça estatal, já falei para vocês, não serve para nada e vai ficar cada vez mais claro nessa história que não serve para porcaria nenhuma mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.